Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original. Deixa eu te apresentar a DVD Mall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DG VIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveita essa oferta agora. Definir um remake pode ser complicado, já que às vezes remasterizações são erroneamente denominadas como remakes e vice-versa. Mas se você perguntar para a chefia do projeto de remake de Dead Space no estúdio Motive, você terá uma resposta clara e única. É sobre reconstruir o jogo do zero e adicionar novos conteúdos e melhorias modernas, mas sem jamais trair o original. Se você discorda do que foi dito aqui, não gaste o seu tempo nos comentários. Vai lá na Motive Studios, nas redes sociais dela, e coloca lá o seu argumento, porque foram eles que escreveram essa opinião. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Hard Tech, o nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. É claro, é óbvio, é lógico, ontem teve a apresentação do trailer oficial, finalmente, de Dead Space Remake. Nós temos muita coisa para falar para você, mas se você está fora da órbita da Terra e não sabe ainda do que estamos falando, toca o trailer aí para que você fique informado. É sobre ele que nós vamos falar. Dead Space foi criado lá em 2008, precisamente não, mais de 13 anos depois, agora vem a notícia do seu remake. Fãs de Dead Space devem estar muito empolgados, não só com o remake, porque em dezembro, o mês antes, né, do lançamento do game, vai sair The Callisto Protocol, que é feito pelos criadores de Dead Space, ou seja, muito parecido. Aliás, por sinal, deve-se criar, talvez, aí, quem sabe, algum estilo como Souls-like, por exemplo, Dead-like, alguma coisa do tipo. Enfim, ele é desenvolvido pela Motive Studios e distribuído pela EA Games. Ele é refeito do zero como remake deve ser. Uma coisa legal desse jogo é que ele está trabalhando com o motor Frostbite da EA Games, o mesmo que tem NFL, FIFA, Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies e, cara, quase todos os jogos da EA Games. Esse motor sofreu uma repaginada em 2021 para atender aí as exigências tecnológicas da nova geração. Portanto, esse jogo já atende, não só atende, como é exclusivo de Xbox Series S, X, PlayStation 5 e PCs mais parrudos, com capacidade de rodá-lo. É claro, é óbvio, é lógico. Vamos começar a nossa viagem a Dead Space, mas antes o seu like é fundamental e importante e ajuda esse conteúdo a ir mais para frente. O like é fundamental nos conteúdos que você mais ama no YouTube, então não deixe de dar o seu like aqui. Compartilhe, se inscreva e se quiser fazer um pouco mais e apoiar esse canal 100% independente, sem rabo preso com empresa nenhuma, você também pode apoiar a nossa campanha de crowdfunding lá no padrim.com.br/DetonandoGeek ou no pix@detonandogeek.com, também se tornando um membro, mandando o seu valeu. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho e mantém ele funcionando. Já que é um remake, nós temos que nos basear pelo passado. Então, eu revisitei Dead Space aí, em algumas fases dele, dá uma olhadinha na comparação com trechos tirados do trailer de ontem. Você já verifica aí, é nítido, é visível toda a melhoria, tanto na modelagem 3D, sistema de iluminação, reflexão, oclusão de ambiente, temporal anti-aliasing e todos os quesitos apresentáveis em jogos da atualidade. A diferença é muito grande, tão grande que, sim,
foi refeito essa modelagem do zero, isso foi apresentado aí pelo desenvolvedor. Você está vendo algumas imagens diretamente capturadas dos ativos qual eles trabalham na modelagem 3D e verifica aí todo o trabalho que foi reconstruir, o aumento de polígonos nas malhas 3D, trazendo aí mais detalhes para vocês e é claro, é óbvio, é lógico, aquele trabalho mais artesanal e delicado em materiais de superfície, para deixar com mais porosidade, com mais oclusão e mais opacidade nos materiais de ferro. Por exemplo, essa janela que você vê aí, que ela tem aí um gelo em volta, ou seja, mostrando a frieza. Todos esses ambientes foram refeitos do zero, assim como, é claro, é óbvio, é lógico, armas e os personagens, tanto o principal, Isaac, quanto os NPCs, principalmente aí os monstrengo extraterrestre feio pra dedéu, que dá susto a toda hora em Dead Space. Dá susto mesmo, cara. Revisitei o jogo ontem, fazia tempo que eu não jogava e, velho, eu tomei vários sustos fazendo essa análise. Tô falando sério, de verdade mesmo. Fora isso, a gente também tem aqui a nossa ferramenta AIDA, que expõe um pouquinho mais dos detalhes em si. Dá uma olhada nessa cena aí, nessa ambientação, o nível de detalhes, o nível de contornos que aparece à sua volta, mostrando sim um trabalho bem eloquente em relação à modelagem 3D, a amplificação gráfica do jogo em si. Um ponto interessante aqui, voltando às imagens de comparação, é que você pode observar que mesmo tendo toda essa amplitude e diferença gráfica, o ambiente, quando você bate o olho, fala, é Dead Space. A movimentação, quando você verifica, você fala, é Dead Space. O carinho e critério que a Motive Studios teve em cima desse remake é muito legal e bacana. Uma informação extracurricular aqui da análise técnica, que os caras criaram de forma única no desenvolvimento de games um conselho junto a comunidades mais importantes de Dead Space e nomearam nomes para participar desse conselho. Ou seja, eles tinham feedback direto com a comunidade de fãs. É um jogo icônico de 2008 e que carregou uma margem enorme de fãs e é claro, é óbvio, é lógico que o estúdio tinha medo de decepcionar no remake, mas parece que isso não vai acontecer, tá tendo acompanhamento de gente como eu e você, que joga. Isso é legal. Agora vamos para um ponto importante desse remake, que é a iluminação. Estamos falando de um jogo atmosférico, um jogo suspense, terror, com uma atmosfera sombria. O ambiente não é só o ambiente que você está, o ambiente é o jogo, ele é um dos personagens. E ele tem que te causar susto, ele tem que ser assustador. A iluminação é parte fundamental disso e eu vou aproveitar esse ponto para expor para vocês o quanto é complexo, difícil e artesanal trabalhar com iluminação em ambientes fechados. Ao contrário de um mundo aberto, onde você tem a iluminação global do sol expandindo, iluminando e trazendo todos os efeitos visuais daquele mundo aberto, em um mundo fechado, quando você tem cenas controladas, você precisa criar a situação, o humor da cena no ambiente. E é isso que o sistema de iluminação tem que fazer, principalmente se tratando de, é claro, é óbvio, é lógico, um jogo com atmosfera sombria. Para você ter uma ideia de como é desenvolvido isso, é nos mesmos moldes da vida real, assim como você projeta algum sistema de iluminação internamente, que é muito mais difícil do que usar a luz do sol. E é por isso que os reviews de celular sempre fazem filminhos no sol. A luz do sol é bem mais fácil do que controlar esses caras aqui, por exemplo, softbox, iluminação interna de estúdio. Quer dar um exemplo aí sobre isso? Dá uma olhada. Vou desligar agora essa iluminação atrás de mim. Como você pode observar, degradou completamente a atmosfera do nosso cenário. Nós não tínhamos contraste das luzes de fundo, nós perdemos a iluminação direta do softbox e nós tínhamos apenas um ponto de luz que espalhava luz para todo lado, mas também espalhava sombra e não era suficiente para iluminar o direcional da câmera que está a mim, porque a luz está vindo do teto e a luz deveria vir de trás da câmera à minha face. Tudo isso é uma composição que é trazida a um jogo com uma ambientação linear, uma ambientação
fechada, como Dead Space. Agora vamos dar uma olhada nesse trabalho que eu mostrei para vocês dentro do jogo. E os caras mostraram isso pra gente. Dá uma olhadinha aí, como eles estão calibrando os sistemas de iluminação, verificando as posições das luzes, inclusive através de normativas de temperaturas em Kelvin, que as engines gráficas trabalham igual à realidade. Faz cálculos de Kelvin para ver a temperatura de luz candescente e incandescente. A precisão e até mesmo o nível de detalhe artístico que chegou é a condução coerente da eletricidade quando a luz pisca, como você pode observar. Uma coisa que ajuda muito esse game, deve ser um destaque no seu sistema de iluminação, é a engine gráfica Frostbite. Assim como a Unreal Engine 5 e a Unity, que nós já falamos muito aqui no canal, engines proprietárias estão em evolução para atender aí os requisitos de nova geração e aumentar as experiências para os players. A Frostbite apresentou em 2021 na GDC uma tecnologia chamada Surface Elements, elementos de superfície, é o nome da tecnologia da Frostbite. Ela consiste basicamente em uma ideia junto ao algoritmo chamado GIBS, que faz esse algoritmo a leitura geométrica da cena e os cálculos mais complexos são armazenados em cache. Durante a renderização do sistema de iluminação, ele se aproveita desse cache e coloca os cálculos complexos na cena, economizando tempo e conseguindo trazer iluminação volumétrica de alta qualidade junto com difusão interna, ou seja, a luz se espalhando conforme ela bate e rebate, de forma mais realista. Essa tecnologia, inclusive, é compatível com Ray Tracing por hardware. Um detalhe muito importante dessa tecnologia é que ela se assemelha muito com o sistema implementado na Unreal Engine 5, que é Lumen, ou seja, é uma tecnologia que deve ser interessante dar uma olhadinha em jogos que forem trabalhados com ela. Se você não entendeu toda essa parada que eu falei, tem um exemplo muito simples aí que o engenheiro da Frostbite criou, que é muito legal. Dá uma olhada aí nessa cena com essas bolinhas, as bolinhas representam os pontos de luz que estão sendo traçados. Agora você revê a cena com muito mais bolinhas de luz. Isso porque, conforme foi passando, foi calculando. Na segunda cena já estava cacheado os cálculos mais complexos e agora a gente consegue verificar a cena completamente preenchida e alguns cálculos sendo feitos aí momentaneamente e pontualmente. Em uma cena que entra um cinematic de um jogo onde é conduzido pelo desenvolvedor no load inicial, claramente você consegue criar os cálculos mais complexos. Quando entrega para o player, já está calculado aquela iluminação e você tem difusão indireta, você consegue espalhar a luz de forma mais realista e é isso que essa tecnologia faz. Dá uma olhada, a gente presenciou isso em AIDA aí, verificando os sistemas internos de iluminação. Nessa cena, por exemplo, você vê como a propagação da iluminação não tem aí uma diferença nítida, ela é coesa, ou seja, vai do nível mais agudo, que é o nível de luz, a fonte de luz, a parte roxinha UV, até o sombreamento, que seria o vermelho. Além disso, você vê pontos de UV, ou seja, o ponto de propagação da luz, muito pequenos, que fazem a difusão indireta, ou seja, se espalham em reflexões pelo ambiente. Isso é uma coisa bem legal e num jogo como Dead Space traz uma profundidade muito melhor, unida também com elementos de fog que implementaram, e isso deve trazer um pouco mais sombrio esse ambiente e com certeza te dá bem mais sustos. Além da iluminação, a gente tem uma parada muito legal e é uma coisa que realmente falta bastante nos jogos de nova geração para ser chamados de nova geração, que é a parte do load. Muita gente noticia que por conta dos SSDs, o carregamento mais rápido, o jogo vai ser mais rápido, não vai ter load zero, e muita gente acredita nisso, mas isso não é veracidade absoluta. O SSD, a velocidade dele, claramente é fundamental para esse tipo de trabalho, mas é preciso arquitetura de I/O para conseguir fazer esse trabalho.
E Dead Space Remake, segundo seus desenvolvedores, o fez. Ou seja, o jogo carrega um load inicial e nunca mais carrega. A não ser que você morra, é claro, é óbvio, é lógico. Mas ele nunca mais vai carregar. Existe um loading contínuo durante o progresso do game. Isso só é possível, não é exclusivamente pela velocidade do SSD. É porque na engine gráfica foi feito um trabalho dentro do pipeline gráfico, do pipeline de I/O, para trazer fragmentos de texturas, MIP maps durante a carga do jogo, durante a jogabilidade. Esse é um trabalho que tem que ser feito pelo desenvolvedor, trazer os ativos fragmentados, armazenar em cache o que é preciso e manter aquilo sempre carregando continuamente para que você tenha uma experiência de loading zero. E isso foi feito em Dead Space Remake, segundo, é claro, os desenvolvedores. Então, sim, é uma concepção de verdade de nova geração no sentido de SSD. Não é apenas um hardware que carrega rápido. Além disso, implementação de áudio 3D, áudio espacial, áudio virtual, áudio que faz dar medo. Áudio não é só uma questão de qualidade em Dead Space. Ele é basicamente um ator dentro do jogo, de verdade. O áudio, muitas vezes nesse game, faz parte de como você reage a ele, os grunhidos dos NPCs que vão te atacar, a atmosfera sombria. O áudio tem muita, mas tem muita importância. Muitas vezes no jogo, o áudio por si só, ele é mais ambientável do que o próprio ambiente visual que você está vendo, porque é muito importante nessa esfera de jogos com ambiente sombrio. E isso foi refeito, foi recapturado. Infelizmente não dá pra gente emitir uma opinião válida sobre isso perante um trailer de YouTube, porque a compactação de áudio acaba sendo bem lamentável pelo YouTube. Mas, segundo o desenvolvedor, teve todo esse primor. Como é um jogo refeito do zero, também teve modificações de física que já foram exponencialmente explicadas. Existem novas fases que foram colocadas, vai ter novidades dentro do jogo para você observar. Há uma composição de união de ideias dos 3 jogos, porque Dead Space é uma franquia, ele foi até o número 3, né? Por exemplo, Isaac nesse remake, agora ele fala quando ele não falava lá em 2008. E é claro, é óbvio, é lógico, mecânica também foi aprimorada, mas a gente observou que também foi mantida a originalidade. Dá uma olhada de novo na comparação nesse movimento e você verifica como o NPC do lado extraterrestre feioso ataca a gente e a gente dá o mesmo golpe. Isso é manter a originalidade do game, mas deve ter evoluções aí. Mas, segundo o desenvolvedor, teve todo esse primor. Então, isso deve brilhar no seu console, no seu PC. Falando em PC, não espere que seja uma máquina normal que vai rodar Dead Space. Pode até em configurações mais leves, no entanto, com presets muito mais baixos. A expectativa é que seja obrigatório você ter um SSD. Não foi comentado sobre o aditivo de Direct Storage no jogo, mas seria bem-vindo caso a Motive conseguisse colocar a tempo do lançamento. O que acontece em janeiro de 2023, um mês depois de The Callisto Protocol. Então, os fãs de Dead Space e do estilo de Dead Space, que aparentemente agora vai virar Dead's-like, vão amar. Gostou dessa análise? Gostou desse remake? Viu como é um remake de verdade? Deixa o like, se inscreve no canal.